porque o Barroso, sim, gente, Luiz Roberto Barroso, reconheceu a força do presidente Bolsonaro e o protagonismo excessivo do Supremo Tribunal Federal e também classificou algumas penas impostas pelos atos do 8 do 1 como elevadas. Coronel, o que aconteceu de o Supremo garantiu a democracia, derrotamos o bolsonarismo e perdeu o Mané para, olha, veja bem, está meio elevado mesmo, o Bolsonaro tem força mesmo, o que aconteceu, Coronel? Pois é, você sabe que esse efeito Donald Trump, eu nem gosto de falar só Donald Trump. Normalmente, quando alguém me pergunta sobre isso, eu falo sobre o efeito Trump-Rubio, porque essa dupla, Trump-Marco Rubio, ela vai ser fundamental que a população, e principalmente a nossa audiência que é mais qualificada, compreenda os próximos passos e os desdobramentos para o Brasil da política externa do governo americano. Porque quando você faz essa pergunta desse arrependimento ou mudança de atitude do ministro Barroso, ele está diretamente, essa sua provocação está diretamente ligada a uma questão até familiar do ministro. Porque quando são cancelados os seus vistos e isso atinge a sua família, todos nós sabemos que ele tem imóveis aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida. Existe um escritório numa posição super sofisticada. O apartamento que ele tem aqui é num local exclusivo, que numa parte da cidade, inclusive, que a maioria dos moradores só chega ali de barco. É algo assim inimaginável, que foi comprado teoricamente em one shot, à vista. Então, quando você vê essa estrutura familiar que tem offshores aqui, bancos, operações, e todo esse patrimônio que foi amealhado, obviamente, não com o salário do Supremo Tribunal Federal, ele chega a esse momento em que faz essas declarações e, inclusive, já mostra sinais de que pretende encerrar a sua carreira no Supremo Tribunal Federal. Isso, como quase tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Para o país, a gente abre mão de um ministro que mudou de atitude radicalmente do que foi ali a Lava Jato, em que ele mostrava a corrupção que estava entranhada no governo e se mostrava alguém disposto a punir ali os responsáveis e que essa punição chegaria a empresários, mas quando essas investigações da Lava Jato chegaram ali no amigo do meu pai, que é um companheiro dele ali, togado na Suprema Corte, que na verdade era um advogado do próprio Partido dos Trabalhadores, que foi colocado ali muito jovem, inclusive sem o notório saber jurídico. Nós estamos falando, obviamente, do amigo do meu pai, do amigo do pai do Marcelo Odebrecht, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Dias Toffoli. Então, quando essa estrutura chega nessa parte do poder, tudo se inverte. Nós temos ali o início do inquérito do fim do mundo, e é uma bola de neve, e nessa bola de neve, toda aquela estrutura que autorizou o impeachment de Dilma Rousseff e autorizou, inclusive, a prisão de Lula, a condenação de Lula, essa estrutura se reorganiza quando da eleição do presidente Bolsonaro. É interessante que eu tenho falado várias vezes que o nosso filme no Brasil fica mais fácil da gente entender porque ele tem um delay, né, um retardo de 2 anos do filme que passa aqui nos Estados Unidos. Então, a mesma reorganização do sistema que aconteceu quando o presidente Trump foi eleito em 2016, que era algo inimaginável pelo sistema, eles tinham o controle completo da política e do mainstream. E o Trump é eleito, apesar da Hillary Clinton ter sido declarada por todos os institutos de pesquisa, por todo o mainstream jornalístico, que seria impossível o Trump vencer. As redes sociais foram fundamentais lá, eles se reorganizam e ejetam o Trump da cadeira presidencial da Casa Branca ali em 2020. E a gente vê que no Brasil foi exatamente a mesma coisa. O Bolsonaro é eleito em 2018 também como o azarão.
toma aquela facada, acaba assim mesmo, o sistema desesperado, ele é eleito, e porque ele é eleito, assim como o Trump, não o deixam governar, e ele também é ejetado agora, não da Casa Branca, mas do Palácio do Planalto, em 2022. Essa estrutura que se reorganiza, ela é do conhecimento aqui dos Estados Unidos. Por isso que eu digo que o ministro Barroso, ele está numa situação muito complexa, porque ele sabe que ele pode ser alcançado pela Lei Magnitsky, ele sabe que o nome dele também está arrolado entre os corresponsáveis por essa estrutura que foi montada no país de reorganização do sistema para retirar Bolsonaro do páreo. Ele sabe que o presidente Trump e o Marco Rubio sabem exatamente o que está acontecendo no Brasil. Talvez ele queira sair de cena para não escalar a sua situação. Eu não sei quais são os contatos de bastidores que ocorrem. Ele sabe que o ministro Gilmar Mendes é o próximo da fila, mas ele sabe que ele foi o grande responsável, podemos dizer assim, da aproximação do TSE com o governo Biden. Ele reconhece que solicitou ajuda do Departamento de Estado, da USAID, e toda essa trama ela está sendo desfeita, investigada aqui nos Estados Unidos, exatamente porque o que aconteceu no Brasil foi uma repetição, um reflexo do que havia acontecido aqui e está sendo investigado agora. Por isso a gente tem um momento muito peculiar, viu, Camila? É um momento em que ressurgem algumas informações do passado em relação ao Odebrecht, por exemplo. Tem muita coisa vindo à tona e que está nas mãos, no repertório, ali nas cartas que tem o governo Trump em relação a essa crise diplomática com o governo brasileiro. Então, o ministro Barroso, ele sabe que não é só uma questão de perder os vistos, ele sabe que pode sofrer consequências nessa briga, e parece que ele tenta demonstrar uma certa serenidade, um certo equilíbrio, dizendo que ele sai de cena agora, talvez até para que o Lula possa indicar ali o Bessias, né, aquele nosso famoso que levou aquela mensagem ali, a carta assinada, né, o termo de posse assinado para o Lula não ser preso, né, para quem não lembra da nossa audiência, os mais jovens, o nosso atual, né, ministro da Advocacia Geral da União, ele, à época, era o garoto de recado ali, o advogado, numa função muito parecida que o Toffoli desempenhou no passado. Então você vê que o Toffoli também fez esse caminho da AGU ali para o Supremo, o PT já tem montado isso. Então tem muita coisa, viu, Karina, ligada, Camila, desculpe, aqui ligada com a situação aqui nos Estados Unidos. Então, ministro Barroso, eu creio que essa demonstração, né, dele de retomada, né, vamos dizer assim, da consciência do que está acontecendo, de uma análise da conjuntura mais honesta, ela é muito mais em função do que atingiu a sua própria família. É muito ruim, né, quando os filhos acabam sendo responsabilizados por suas próprias atitudes. Mas ele vai para um retiro espiritual agora, vamos aguardar para ver se ele volta assim, quem sabe até mais arrependido ainda, e quem sabe ele se coloca ao lado, né, do ministro Fux ali, e até do ministro Marco Aurélio, que dá entrevistas, ele já fora do Supremo, nos falando, né, do que realmente está acontecendo ali, que a gente precisa repensar, né? O país precisa repensar. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.